Eu queria agradecer publicamente ao Gabriel e à Lohane, que prepararam um treinamento ontem sobre evangelismo e ação social. Quero agradecer a presença de todos os que estiveram aqui. Eu tenho certeza que ontem foi uma virada de chave nas nossas vidas. A gente observou que a gente não é nada sem Deus e que a gente tem demais, de sobra. E eu fui para casa muito mexida. E hoje de manhã já acordamos num discipulado maravilhoso. E Deus continuou falando. Porque Deus é desses, né? Ele não para a sua obra pela metade. E Ele trouxe uma palavra que, se eu pudesse dar um título para ela, seria: De volta ao Jardim da Inocência. Alguém já esteve no Jardim da Inocência? Ou vocês já almejaram, já imaginaram um dia estar lá no Éden? Eu gostaria de convidar a igreja a abrir a Santa Palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo 9. Aqui fala um pouquinho do episódio do homem mais sábio do mundo. E por conta dessa sabedoria, ele se tornou o homem mais rico e poderoso que o mundo já ouviu falar, o rei Salomão. E essa passagem é muito interessante, porque fala como as pessoas, ou uma determinada pessoa, viu esse homem. Todos conseguiram abrir em 2 Crônicas 9? Nós vamos ler a partir do versículo 1. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, veio a Jerusalém experimentar Salomão com enigmas. Com uma muito grande comitiva de camelos, carregados de especiarias e ouro em abundância e pedras preciosas, e veio a Salomão e falou com ele de tudo o que tinha no seu coração. E Salomão lhe explicou todas as suas palavras, e nenhuma coisa havia oculta que Salomão não lhe declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e as iguarias da sua mesa, e o sentar de seus servos, e o estar dos seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros e as vestes deles, e a sua subida pela qual ele subia, a casa do Senhor, ficou como fora de si. Então disse ao rei: Foi verdadeira a palavra que ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Porém não cria nas suas palavras até que vim, e meus olhos o viram. E eis que me não disseram a metade da grandeza da tua sabedoria, pois sobrepujaste a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens e bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti para te pôr como rei sobre seu trono. Pelo Senhor teu Deus, porquanto teu Deus ama Israel, para o estabelecer perpetuamente, e pôs-te como rei sobre eles para fazer juízo e justiça. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, inclinar nossa cabeça e orar ao Senhor. Pai, Senhor Deus, como é maravilhoso, Pai, poder experimentar algo novo, Senhor, dos céus, da revelação que Tu tem para nós. É maravilhoso, Senhor, sentir a Tua presença, é maravilhoso viver as Tuas promessas. Pai, o nosso coração hoje, Senhor, transborda de alegria, mas nessa noite eu te peço, Senhor, venha me usar como uma ferramenta Tua nas Tuas mãos. Pai, eu consagro agora a minha vida diante de Ti e coloco cativo todos os meus 5 sentidos, Senhor, nas Tuas mãos, para que Tu use o meu falar, o meu ouvir, o meu olfato, o tato, o meu paladar, que Tu use também, Senhor, a minha mente, Pai, a região, Senhor, do intelecto, Pai, e as minhas emoções, elas estão agora governadas por Ti, Senhor, para que a Tua palavra venha e promova uma transformação em nossas vidas. Assim seja, Senhor, e que toda a honra e glória seja Tua, em nome de Jesus, amém. Amém? Então vamos lá, aqui está contando
sobre a visita da rainha de Sabá até o rei Salomão. Então vamos lá, quem era a rainha de Sabá? A rainha de Sabá, ela era uma das rainhas de Candace. Candace era uma província na época da Etiópia, aonde existia uma dinastia de mulheres poderosíssimas. As mulheres governavam, as mulheres comercializavam, as mulheres eram riquíssimas e eram mulheres que tinham muito poder. E claro, ouviu falar de Salomão, o homem mais sábio, e a sua sabedoria trouxe imensa riqueza para ele, e tantas outras coisas ela ouviu falar, que ela era uma mulher intelectualizada, não só politizada, mas ela era uma mulher intelectualizada, e ela queria saber, que sabedoria era essa? O que ele tinha de diferente dos demais? E assim ela preparou toda uma comitiva, como a gente começou a ler aqui nos primeiros versículos, e foi até o rei Salomão. E chegando lá, ela constatou aquilo que ela ouviu. Na verdade, ela se surpreendeu porque ela viu muito mais do que ela ouviu falar. E é muito gostoso quando a gente se surpreende positivamente, não é gostoso? A gente fala assim, gente, se eu soubesse eu tinha vindo aqui antes, que isso aqui é maravilhoso. É muito gostoso quando isso acontece. E isso aconteceu com ela. E eu queria muito falar com você que Salomão não teve essa fama. Salomão não teve as conquistas porque ele pediu. Deus derramou sobre ele. A partir do momento que o Senhor perguntou o que ele queria, tudo estava à disposição para ele, mas ele pediu sabedoria. E claro, a sabedoria ela acaba trazendo tantas outras coisas. Ele já começou com um pedido sábio. E Deus assim fez. Só que Salomão não parou no nível material. Salomão não parou no nível intelectual. Salomão ele atingiu níveis espirituais que a maioria dos seres humanos não consegue atingir. Deus falava também com ele. Deus se revelava para ele. Deus entregou poder e autoridade sobre esse homem. O que Salomão fez que a gente não consegue fazer? É uma pergunta interessante. E hoje nós vamos falar sobre isso. Lugares no Espírito que podem ser acessados por nós. Amém? Vamos andar um pouquinho na Bíblia. Prometo que eu não vou ficar fazendo você ir lá e cá. Abre em João, Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 14. Aqui nós temos já um pulo, um salto na história humana. Muitos e muitos anos se passaram, Jesus já tinha vindo à existência, e nesse momento aqui, é o momento que Jesus tem um tete a tete com os discípulos. Para quem tem mais de 40 anos entende o que é tete a tete. A galera mais jovem, eu vou falar assim, olha, ele teve uma DR com os discípulos, entendeu? A gente cuidando de jovem, a gente tem que falar um novo dialeto. Então, Jesus já estava rasgando o verbo aqui, abrindo tudo para os discípulos e preparando os discípulos para o que ia acontecer momentos após aquela conversa. Só que como nós somos limitados, vocês acreditam que os discípulos, mesmo andando lado a lado, olhando o olho no olho de Jesus, eles não alcançaram o que Jesus falava? Jesus falava de coisas celestiais, Jesus falava de coisas espirituais, e os discípulos não alcançaram. Então vamos ler? Eu vou ler o capítulo 14, versículo 1, do 2 ao 4. Diz o seguinte, vou começar do 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez
e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais também vós. Então aqui Jesus fala: tem um lugar para você, tem um lugar para vocês. A casa de meu pai tem muitas moradas e existe já um lugar para vocês. Pegando hoje aqui a vida da Yasmin e do Phil, a gente que já conhece eles há muito tempo, a gente sabe que quando a Yasmin desejou casar com o Phil, no coração da Yasmin já existia uma família. Ela já intencionava ter uma família, ter filhos. Então no coração dela já existia um filho. E aí ela esperou o processo natural de namorar com o Phil, casar com ele. E quando a Yasmin verdadeiramente engravidou, o que a Yasmin começou a fazer? Começou a preparar o enxoval do Davi. Porque aquele sonho que ela tinha veio à existência. Então o que ela fez? Ela começou a trazer as coisas materiais, teoricamente as coisas necessárias para o Davi. Quando Deus nos desejou, Ele já havia no coração dele nós todos vivos dentro do coração dele. Quando Ele imaginou criar a humanidade, Deus já existia no coração de Deus os seus filhos. E assim Deus fez. E quando Deus chegou o momento dele trazer a humanidade à existência, Ele preparou um lugar. E esse lugar foi chamado de Éden. E Ele deixou tudo perfeito antes da chegada de Adão. Nós sabemos da história. Deus criou todas as coisas e Adão foi a última coisa que Deus criou. Ou seja, tudo foi preparado para ele. Tudo foi preparado, pensado em Adão. Como será que Adão vai gostar? Será que vai servir? Não é assim que pai e mãe pensam? Eu vou comprar uma roupinha P, uma roupinha M e uma roupinha G, porque ele não pode ficar sem roupinha. Deus preparou tudo para nós. E aí, Adão veio à existência. Então, quando Deus faz Adão, e Adão é criado do pó da terra, esse homem natural, ele tem um DNA natural. Ele tem a imagem e semelhança do seu pai, e ele tem a estrutura física semelhante à do seu pai. A Bíblia fala que nenhum homem humano em carne suportaria ver a glória de si, a glória de Deus. Seria consumido. Se Adão viu e caminhava com Deus no jardim e conversava com ele, a gente entende que a estrutura de Adão era diferente. A estrutura de Adão era perfeita. Amém? E aí acontece a transgressão. A transgressão aconteceu. Quando acontece a transgressão, qual é a primeira coisa que Adão faz? Ele se esconde. Por que Adão se esconde? Primeiro, porque eu acredito, e eu não vou entrar aqui nesse debate, mas existe uma linha teológica que diz que quando Adão pecou, ele viu o mal. Ele nunca tinha visto maldade. Ele nunca tinha visto nada de ruim. Tudo para ele era perfeito. A natureza se prostrava diante de Adão. Adão não tinha que trabalhar para comer. Adão não fazia esforço para nada. Mas a partir do momento que ele transgride, a natureza dele é alterada. Porque ele viu o mal. O mal entrou em Adão. Então provavelmente Adão não se reconheceu. Eu imagino que Adão se olhou e falou assim: quem é essa pessoa que está aqui agora? Como essa pessoa desse jeito, com essa maldade, com essa coisa ruim, vai se apresentar diante daquilo que eu vejo que é perfeito e maravilhoso?
E a outra coisa que Adão perdeu foi a conexão com seu pai. Antes Adão caminhava, conversava, Deus mostrava, direcionava. Eles eram grandes e íntimos amigos. Mas a partir do momento que Adão peca, ele perde a conexão com o Senhor. E ele já não sabe mais aonde está o Senhor. E o Senhor procura por Adão. Adão, cadê você? Adão, aonde você está? E aqui, lendo João, vendo Jesus contar aos seus discípulos que ele está preparando um lugar, vendo Jesus que está pagando um preço para nós nos assentarmos novamente no jardim da inocência, significa que há recâmaras para a gente, acessíveis a nós. Agora, como que a gente vai entrar nesse ambiente? Se desde então o mal entrou, se desde então a morte chegou, se desde então nós nos sentimos envergonhados quando pecamos, existe um caminho pelo qual nós conseguimos acessar isso tudo. A gente volta para o ambiente a partir do momento que a gente se batiza. Um pouquinho antes dessa passagem que eu li aqui para vocês, Jesus conversa com Nicodemos. Nicodemos é um grande teólogo, um religioso da sinagoga, que conhece as leis do Senhor, que sabia do que estava falando. Mas quando Jesus fala, Nicodemos, há algo novo para você, ele fala, Senhor, mas como eu posso viver esse algo novo? E Jesus fala, você tem que nascer de novo. E Nicodemos fala, como eu vou entrar de novo na barriga da minha mãe? Ou seja, a gente não consegue entender coisas espirituais. Voltando à rainha de Sabá, ela se despertou para Salomão. Vocês viram aqui que não falou da beleza de Salomão, não fala que ele era um homem bonito. Falou que ele era muito vistoso, inteligente, imponente. Mas uma coisa muito interessante que fala lá em 2 Crônicas, foi o seguinte, a gente tem que prestar atenção nesses detalhes. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e as iguarias da sua mesa, e o assentar dos seus servos, e o estar dos seus criados, e as vestes dos seus criados, e os copeiros, e as vestes deles, e a subida pela qual ele subia à casa do Senhor, ficou fora de si. O que chamou a atenção da rainha de Sabá? Como todos os súditos de Salomão se comportavam, como eles eram, como eles falavam, como Salomão andava. Ela observou como ele ia subindo à casa do Senhor. E é sobre isso que eu quero falar com você essa noite. Nós somos filhos de um rei, a gente declara isso. A gente é muito bom com as redes sociais, a gente é muito bom para falar que a gente é. Mas qual é a roupa que a gente está vestindo que reflete o rei? A nossa mesa reflete os manjares do nosso rei? O nosso falar espelha a majestade do Rei dos Reis? O que a gente tem que entender é que existe uma influência de governo. Eu vou pegar um exemplo do Brasil, que não tem um rei, e vou pegar o exemplo da Inglaterra, que existe uma rainha. Monarquia. Como o Brasil é diferente da Inglaterra? Como as brasileiras e os brasileiros se vestem diferentes dos ingleses, apesar do clima? Como a cultura do que a gente
come é diferente da cultura dos ingleses. Quando nós chegamos na Inglaterra, até os dias de hoje, se a rainha sair na rua, a Inglaterra toda para. Os seus súditos refletem o comportamento que ela tem. As pessoas estão vendo a majestade espelhada em nós. Eu chamo ele de Rei dos Reis. Eu estou sendo colocado nesse momento numa posição de governo e de influência. Só que será que eu estou sendo uma grande fake news? Será que eu estou sendo verdadeiramente um súdito que reflete, que espelha esse rei? Será que verdadeiramente a gente entendeu quem a gente é? Há tempos eu venho falando que a gente não conhece a nossa identidade. A gente perdeu a nossa identidade. Quando um ser perde a sua identidade, ele perde a sua essência e o seu senso de destino. Uma pessoa que é órfã, quem já conviveu ou é órfã, vai entender o que eu vou falar. Uma pessoa que é órfã, que não sabe de onde veio, quem foi seu pai, quem foi sua mãe, ainda que ela seja adotada, criada com amor e com carinho, no fundo ela sempre tem esse questionamento: quem é ou foi o meu pai? Como será o rosto da minha mãe? Será que eu tenho mais irmãos? Não é assim? Fica sempre essa incógnita. E a grande verdade é que hoje nós estamos nos comportando como órfãos. A grande verdade é que a gente paralisou lá no jardim, depois da transgressão, e nós perdemos o nosso rumo, nosso senso de destino, e a gente já não sabe mais quem a gente é. É por isso que o TikTok faz sucesso, porque a gente copia outros. Se você soubesse quem você é, você não ficaria replicando qualquer coisa. A gente está num grande efeito manada e nós não fomos para ser gado. Papai não nos fez para pastar. A gente precisa verdadeiramente, a partir de hoje, entender a magnitude do reino que nós fomos gerados. A gente precisa entender que esse DNA está em nós, a gente querendo ou não. Eu não creio que eu fui um acidente de átomos e moléculas. Porque se isso fosse uma verdade, átomos e moléculas estariam produzindo seres humanos até hoje. Então, quando Darwin falou que você é um animal, que você é do reino animal, ele estava mentindo para você. Você não é do reino animal, você não é do reino vegetal, você é de um reino sacerdotal. Você é de um reino que tem um rei, e esse rei é o seu pai. E você precisa entender que você tem uma paternidade celestial. Por isso que a gente enfrenta tanta dificuldade até os dias de hoje. As coisas escorrem das nossas mãos porque a gente não toma verdadeira postura e autoridade. Jesus falou: aonde Ele estiver, nós estaremos. Aonde Jesus está agora? Aonde Jesus está agora? Queridos, no Espírito nós estamos lá. Não aceite menos do que isso na sua vida. O coração de Salomão foi percebido através dos seus súditos. Se Salomão conseguiu impactar súditos que acabam servindo por manipulação, por opressão, por obediência, uma obediência forçada muitas vezes, ou uma obediência por conveniência,
que dirá um filho? Imagine o que um filho de Salomão representaria quando ele chegasse. Por que eu e você não temos o resplendor do rei estampado no nosso ser, sem que a gente precisasse abrir a boca? Tem alguma coisa errada conosco? E é tempo da gente se realinhar, é tempo da gente voltar para o nosso lugar. A gente quer ser participante da glória de Deus, mas a gente não quer ser transformado. A gente está igual o povo do Egito, sabe? Deus levanta Moisés, prepara Moisés, convence Moisés que Moisés ainda deu para trás, não queria aceitar a missão. Deus vai, levanta Moisés. Moisés tira o povo lá cativo da escravidão. Tá todo mundo liberto. Ai, glória a Deus, aleluia. Aí o povo começa a ver Moisés conversando com Deus, ouvindo Deus, falando com Deus. E Deus estava querendo o quê? Deus estava querendo isso aqui, ó. Eu quero meus filhos. Traz os meus filhos para mim. Vamos quebrar as cadeias das amarras. Vamos quebrar as amarras que prendem eles na religiosidade. Vamos quebrar as cadeias que prendem eles fora da minha paternidade. Aí Deus vira e fala assim: chama o povo. Moisés, prepara o povo, vamos subir. Eu vou me revelar para esse povo. E o que o povo faz? Tem medo? Não, Moisés. Ainda a mentalidade de escravo, identidade de escravo. Não, Moisés, eu não vou. Vai você, Moisés. A gente tem medo, a gente não vai. Moisés, tá bom. Porque o Senhor, Ele gosta, Ele trabalha na nossa liberdade. O Senhor não é um Senhor opressor. Ele vai respeitar sempre o nosso não. Apesar de estar sempre com a mão aqui, ó, para quando a gente cair. Aí o povo sobe. Minto, Moisés sobe. Moisés fica lá. E Moisés vê as costas do Senhor. Moisés entra numa fenda e Moisés vê aquela maravilha passando sobre ele. A glória é tamanha que Moisés fica glorificado. O rosto de Moisés fica resplandecente, a Bíblia fala. Moisés desce resplandecente e ele nem sabia que estava daquele jeito. E o povo fica assustado de ver isso. Se o povo tivesse subido, como teria sido? Um povo todo glorificado, um povo todo impactado pela identidade original, um povo todo voltado para o centro da vontade do Senhor. Queridos, é isso que Deus quer conosco no dia de hoje. Eu não estou falando aqui para cristão, eu não estou falando aqui para ateu, eu não estou falando aqui para católico, porque deixa eu te falar, no céu não tem religião. No céu tem filhos e não filhos. Deus desejou, Deus colocou à existência os seus filhos, mas alguns quiseram ir embora. Alguns ainda não querem voltar para a casa do seu pai. E Deus ainda assim respeita. Sabe, queridos, quando a gente esteve aqui falando ontem sobre amor ao próximo, sobre qual é o papel da igreja ali, ó, do lado de fora daquela porta, a gente foi constrangido, porque precisa muito pouco para a gente tocar numa vida e transformar uma vida. A gente quer fazer coisas mirabolantes para que o homem aplauda, mas Deus não está querendo aplauso. Deus é Deus sobre todas as coisas e Ele pode realizar maravilhas. Só que o que Ele quer é que eu e você sejamos o espelho da glória dEle nessa terra. Eu fui para casa constrangida ontem. Falei, Senhor, por que a gente se limita a dar um abraço numa pessoa na rua? Eu tenho medo realmente da violência. É perigoso realmente a violência hoje aí na rua. Mas a gente sabe quando é alguém que precisa de um abraço e a gente não dá. A gente sabe. Nem todo mundo que está na rua, sem casa, está querendo só comida. A gente tem que olhar para o outro como a gente se enxerga.
A gente tem que começar a entender que o outro é semelhante de nós, que temporariamente, foi falar disso ontem, temporariamente ele está numa condição diferente da nossa, que amanhã pode ser a gente. Aí a gente fala que a gente ama o próximo. Que amor ao próximo é esse? Rasga a Bíblia, querido, rasga a Bíblia, porque o primeiro princípio é amar a Deus sobre todas as coisas, é o teu próximo como a ti mesmo. A igreja tem sido uma vergonha, porque, sabe por quê? Porque está acomodada. Porque pode chegar na internet e falar, eu faço, e não fazer. Deus não quer mais isso. Deus não quer mais mídia. Deus não quer mais marketing. Deus não quer isso. Se a gente não pode ajudar com roupa, a gente pode ajudar com alimento. Se a gente não ajuda com alimento, a gente pode ajudar com oração. Oração muda tudo. Porque existe um movimento espiritual que acontece a gente vendo ou não vendo. Sabe, queridos, naquele momento Jesus estava falando para onde ele ia. E isso passa pela cruz. Muitos têm medo da cruz. Muitos acham que a cruz é morte. Mas a cruz é muito mais do que isso. A cruz, ela me transforma. A cruz é o encontro de mim, que sou pecadora. A cruz é o agir de Deus com o meu eu. Eu mereço estar na cruz, mas eu não preciso ficar nela. A cruz é o único lugar que reis e ladrões têm o mesmo fim. É igual. Sabe, nós fomos nivelados pelo sangue de Jesus naquela cruz. Nós não fomos nivelados por obras. Então, querido, se você tem cargo, esquece seu cargo. Sabe, se você tem algum título, esquece seu título. Se você é muito proeminente empresarialmente, querido, esquece. Quando a gente está falando de Deus, é outro papo, é outra esfera. Sabe, a gente tem que aprender a queimar pelo Senhor. A gente tem que aprender a voltar de novo para o braço do Pai. A gente tem que voltar de novo, porque todas as coisas começam e acabam nele. O que é a nossa vida dentro do abraço de Deus? A Bíblia fala que os olhos do Senhor passam sobre a terra. E a partir do momento que houve a cruz, existem dois tipos de pessoas sobre a terra. Uns são os ressurretos, aqueles que verdadeiramente foram para a cruz da mesma forma que Jesus, que entregou lá os seus pecados, as suas transgressões, que se arrependeu verdadeiramente, que está buscando uma nova vida. Nunca será perfeito, mas está em busca. E o outro tipo de pessoa é como aquele ladrão que simplesmente morreu. Um entrou no céu, o outro simplesmente parou na morte. Eu gostaria muito que todas as vezes que você se olhasse no espelho, você se valorizasse como filho e filha de um rei. Que todas as coisas estão disponíveis para mim e para você acessar. Isso depende de maturidade, isso depende de intimidade, isso depende de arrependimento, isso depende de obediência. Não há um pai que promova um filho inconsequente sem que esse filho morra antes de chegar à maturidade. Todo pai
que promove um filho, promove quando o filho é maduro. Chegou o tempo da gente brincar de ser cristão. Tem muita gente sangrando lá fora, porque dentro daqui, desse espaço chamado igreja, foi ferido, foi machucado, foi mutilado. É uma vergonha ver quantos ex-cristãos estão lá fora. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você nessa noite. Essa é uma noite de ceia. E a ceia é relembrar a passagem da morte que Deus trouxe, a morte que Jesus viveu na cruz, mas de celebrar a vitória na cruz, de celebrar um novo lugar para nós. Jesus não só passou martírio, Jesus venceu principados e potestades. Jesus pisou na cabeça da serpente. E nós estamos juntos com Ele nesse lugar. Nada pode nos parar. Nada pode dizer que nós somos menos do que isso. Agora, o princípio de Deus é humildade. Porque senão você cai na mão do principado da Grécia. O principado da Grécia, querido, é intelecto, vaidade e soberba. É ali que a gente cai. Sabe, queridos, as igrejas estão lotadas porque o ser humano se tornou individualista. Eu vou para a igreja porque eu preciso da bênção, porque eu preciso da cura, porque eu. A igreja de Cristo, a noiva de Cristo que Ele vem buscar é outra. A noiva de Cristo, ela é limpa, adornada, ela é santa, ela é separada. A linguagem da noiva de Cristo é limpa. Quem vai se casar com uma mulher de boca suja? Quem vai se casar com uma mulher que se deita com qualquer um? Eu gostaria que vocês ficassem de pé. E eu gostaria que você levantasse as suas mãos e agradecesse a Deus pela sua identidade original. Agradeça a Deus porque Ele tem um lugar para você. Ele preparou um lugar para você. Ele desejou você. Você nunca foi um acidente. Em nome de Jesus. E que a partir dessa noite você tenha entendimento e sabedoria. Sabedoria que vem do alto para acessar as recâmaras do Espírito que só através do coração do Senhor você vai poder acessar. Através do amor de Deus, através do amor de Jesus, através do amor do Espírito Santo. Queridos, o nosso Deus maravilhoso, aquele que diz que a gente não consegue olhar para Ele e não ser consumido por tamanha glória, Ele se diminuiu e Ele está dentro de você. Ele está dentro de você. Amém? Amém. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Hoje é dia de mesa. Hoje nós voltamos ao nosso jardim da inocência, o lugar de intimidade. Nós voltamos para o Éden. E deixa eu te falar uma coisa. A ceia foi para todos. Todos os discípulos sentaram à mesa, inclusive Judas. Não teve ninguém de fora. Se você tem entendimento de quem Deus é na sua vida, ainda que você não esteja nos padrões da religião, mas você quer ceiar, você tem todo o direito, porque a mesa foi feita para você.
Amém? Eu gostaria de convidar aqui os nossos diáconos para poder servir a ceia. Essa palavra, ela é tão tremenda. Uma vez eu falei para a igreja que ao ler um livro, né, o Espírito Santo falou assim, lê essa palavra aqui, lê esse texto aqui. Aí eu fui ler. E falava exatamente assim comigo. Foi exatamente assim que o Espírito falou. Ó, você tem que entender e tem que estar bem ciente do meu propósito sobre a sua vida, porque a sua passagem aqui não é para ser lembrado por ninguém. Porque esse momento na Terra é um momento de preparação para você viver a eternidade comigo. E essa palavra deixou claro que se você busca reconhecimento nessa terra, papai, se você busca reconhecimento nessa terra, está totalmente fora do eixo de Deus. Porque Ele deixou claro para a gente através dessa palavra. Nós estamos aqui para ser preparados para viver a eternidade do lado dEle. E hoje nós vamos ter esse momento especial. Esse momento não é para você recusar a ceia, não é para você recusar o sacrifício que foi feito pela sua vida, é para você participar, é para você fazer parte desse momento de mesa e para você se examinar. Esse momento é para você voltar à comunhão, voltar ao ponto inicial, à origem. Amém? Os nossos diáconos vão servir a ceia. Eu quero que vocês fiquem na liberdade. Amém? Oh
vai separar você do seu pai. Adão, o Senhor preparou esse momento para você voltar. Para você voltar ao jardim que Ele preparou. Adão, o teu pai está tão saudoso, querendo te abraçar, querendo se envolver com você, Adão. Não deixe que a vergonha, não deixe que o constrangimento te separe desse pai. Toma posse hoje do teu lugar. Volta para o seu pai. Não espera amanhã pode ser tarde. Fala com ele aí agora na sua cadeira. Abre o seu coração.